convido a ficar de pé, por favor, você que pode. Se coloque de pé nessa noite. Pega a tua Bíblia. Abra ela no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado do céu. Então advertiu os discípulos de quem a ninguém dissera ser ele o Cristo. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar para a glória do nome do nosso Deus. É bom estarmos na presença do Senhor e bom estarmos aqui para louvar ao Senhor. Me foi dada essa oportunidade nessa noite de ministrar, de trazer a palavra do Senhor, e confesso aos irmãos que a gente fica temerosos, quando nós temos esse privilégio, mas esse dever, esse compromisso de estar aqui para ministrar, para transmitir a palavra do nosso Deus, a amada igreja. E bem sabemos que a palavra do Senhor, ela fala por si própria, Se nós pegarmos a Bíblia e lermos a Bíblia, nós teremos um entendimento da palavra do nosso Deus. Entendimento este que vem pelo Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Se não fosse o Espírito Santo, essa Bíblia seria uma Bíblia qualquer. Haverá um dia que nós não estaremos aqui, já nós estaremos com Jesus, mas haverá um dia que vão pegar essa Bíblia e não vão entender mais, porque não tem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que nos ajuda a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então a palavra do Senhor, quando nós lemos, o nosso entendimento, ele vem pelo Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. E eu digo que ministrar a palavra, às vezes é uma responsabilidade grande, porque nós temos que ter o cuidado, a gente toma cuidado para não falar aquilo que nós queremos, e sim aquilo que o Senhor ele quer falar para a amada igreja, aquilo que o Senhor ele quer transmitir para a amada igreja. Não quer dizer que nós subimos aqui, e não sabemos o que estamos fazendo, não. Como você pega a sua Bíblia no seu devocional toda manhã, você que faz, você que lê a Bíblia, você tem um entendimento, e esse entendimento ele bate lá no fundo do coração, Você lê a Bíblia e fala assim: o Senhor ele está falando comigo dessa maneira, E a confirmação ela vem lá no seu coração, A mente pensa, mas a confirmação está aqui dentro, Você que lê a Bíblia, você sabe que é assim, porque essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas,
né? E a mesma coisa quando nós pegamos a palavra do Senhor para ministrar para a amada igreja, né? É esse entendimento que nós queremos transmitir para a amada igreja. Mas às vezes somos falhos, né? Nós somos seres humanos e às vezes as palavras fogem, né? Tantas coisas acontecem porque não é uma mágica, né? Subir aqui não é uma mágica, não é um, como se diz por aí, não é um transe, né? A gente não chega aqui, recebe um espírito e não sabe o que está fazendo. Não, pelo contrário, nós sabemos, né? Você pode perguntar para todo mundo que sobe aqui, né, nesse altar, para qualquer um que pega o microfone, nós temos plena consciência do que estamos fazendo, do que estamos falando. Se não fosse assim, não é o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa confundidos. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda e nos dá um entendimento da santa palavra do Senhor. E nós lemos aqui nessa noite uma passagem bem conhecida da amada igreja, onde Jesus, ele confronta os discípulos, né? Como lemos aqui nessa noite, né, Jesus, ele pergunta para os seus apóstolos, né, seus discípulos, né, quem dizem que eu sou, né? Aí os discípulos falam, uns falam que é João Batista, né? Outros falam que é Elias, né? Outros Jeremias ou algum dos profetas, porque Jesus, ele veio a essa terra com uma missão de salvar o homem, a humanidade do pecado. Ele veio, a Bíblia fala que ele veio para os seus, né, para os judeus, mas os seus o rejeitaram, né? Então, quando Jesus estava aqui na terra, não diferente de hoje, né, que a palavra do Senhor ela é pregada a toda criatura, e tem gente que não acredita em Jesus, tem gente que não sabe, não acredita quem é Jesus. Naquele tempo, da mesma maneira, Jesus, ele veio como carne, né, como homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. E muitos não sabiam quem era Jesus. E Jesus mesmo confronta os seus discípulos e pergunta isso, né? E Pedro responde, né? Pedro, no versículo 16, vem assim falando, né? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo no versículo 17, vem falando o que eu acabei de falar aqui, né? Bem-aventurado é Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu, né? É o que acontece em nossas vidas. Nós entendemos, quem nos revela a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus, né? Porque pela nossa carne, pela nossa carne nós não estaríamos nem aqui, irmãos, né? Às vezes o cansaço foi tanto, né? Tem gente que folga, tem gente que trabalha dia de domingo, mas às vezes folgar, às vezes parece que é pior, né? Que você folga, parece que trabalha mais do que no serviço, né? Porque tem casa, tem um monte de coisa para fazer, e são várias coisas, e a nossa vida, ela é corrida, né? A nossa vida é de afazeres, e às vezes a gente olha, não sobra tempo, e a gente olha quando já viu, já está no horário de dormir de novo, e a gente dorme 2, 3 horas para levantar de novo e começar tudo outra vez. É assim, a nossa vida é corrida. Então, por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, né? E para o mundo aí é loucura o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né? Para o mundo passa aí, mas o que aquele povo está fazendo ali, né? Dentro de uma igreja em pleno domingo, que poderia estar em outros lugares 1000. Poderíamos estar em qualquer lugar neste momento, né? Mas nós escolhemos estar na casa do Senhor. Como eu disse aqui nessa noite, foi uma escolha estar aqui, né? Ninguém te obrigou, né? Ninguém chegou lá e falou, vamos. Não, você escolheu estar aqui, né? Mais uma vez, a interação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Foi o Espírito Santo de Deus, né, que nos cutuca lá, você precisa ir para a igreja, e o nosso coração sente que nós precisamos ir para a igreja, porque vir aqui para a igreja, às vezes tem um ditado aí no mundo fala que a igreja são paredes, sim, né? E essa palavra aqui, ó, quando Jesus vem falando para Pedro, né? E sobre Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Quando Jesus fala para Pedro, ele está falando para todos os discípulos. Então a igreja realmente somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, né? Nós estamos aqui num salão, né? Num local que é separado para adorar e engrandecer ao nome do nosso Senhor. Esses momentos são únicos na presença do Senhor, porque eu costumo dizer que às vezes quando a gente está trabalhando lá no nosso local de trabalho, né, a gente não para
para limpar uma casa, porque a gente não está em casa, né? Então a gente não para limpar uma casa no nosso trabalho, a gente não para fazer uma comida, né? A gente tem um horário de almoço, sim, mas a gente não para porque a gente não está em casa. E quando nós estamos aqui na casa do Senhor, é momento separado para adorar e para engrandecer ao nome do Senhor. E esses momentos são únicos na presença do Senhor. Esses momentos, eles jamais voltarão, né? A nossa vida é uma só, a gente segue em direção aos céus. Então os momentos que nós estamos na casa do Senhor, ele deve ser aproveitado ao máximo, mesmo que às vezes a gente está cansado, fadigado, mesmo que às vezes a nossa mente está em outro lugar, porque são problemas, são dificuldades, mesmo que o nosso coração está tão apertado diante de tantas coisas que acontecem em nossa vida, né? Nós estamos aqui sabendo que Ele é Deus que faz todas as coisas, que Ele é Deus que opera maravilhas, que Ele é Deus que opera milagres, né? E quando nós confiamos e descansamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Não é fácil, eu sei que não é fácil, às vezes, o problema às vezes é tão grande, e cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, né? Não tem como medir, o meu problema é maior, não, o do fulano é maior, não tem como fazer isso, porque cada um sabe das suas dificuldades, mas a gente tem uma certeza, todos aqui são unânimes em dizer que o dono desta igreja, Jesus Cristo, Ele tem poder para resolver a qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade. Sabemos que até um não do Senhor, Ele tem um propósito em nossas vidas, né? Mesmo que a gente fique, às vezes, triste, né? Porque não é fácil receber um não, né? É mais fácil receber um sim, mas tudo tem um propósito em nossas vidas. E aqui Jesus vem perguntando para os discípulos, e eu quero falar nessa noite essa mesma pergunta para ti nessa noite. Quem é Cristo, né? Quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Né? Essa pergunta de reflexão para as nossas vidas, né? Para nós pensarmos, quem é Jesus para nós? Né? Quem é Jesus? Ele é quem? Quem é aquele que só pode resolver problemas e depois deixamos de lado, né? Aquele que às vezes nós só procuramos quando nós necessitamos, né? Quem é Jesus para nós? Né? Essa pergunta que eu faço para as nossas vidas, para a minha vida, porque a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes, né? Enquanto nós estamos ministrando, nós somos alimentados também pelo Senhor. Em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a vida, Jesus é a única direção que nós podemos ter em nossas vidas. Jesus é aquele que nós olhamos, é o nosso norte, a nossa direção. Nesse mundo que é tão cruel, tão traiçoeiro, neste mundo que nós olhamos e às vezes, como seres humanos, irmãos, nós queremos que tudo se resolva num piscar de olhos, num estalar de dedos, né? E às vezes a gente olha e quer até ensinar Deus a resolver o problema, né? Porque ninguém aqui, se eu perguntar para qualquer pessoa, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta, né, de se sentir mal. Isso é muito ruim, isso daí, né, nos acarreta, às vezes até doenças, né, na nossa mente. Isso é muito ruim mesmo. E nós queremos tudo num passe de mágica, mas Jesus, Ele é aquele que nos mostra a direção, Ele é aquele que nos faz caminhar, né, nos faz prosseguir, nos faz em direção aos céus, porque às vezes a gente olha e não vê solução, às vezes a gente olha e não vê mais o caminho certo, e às vezes a gente quer parar, não é como foi levado aqui, ó, por causa dele eu não parei, não desisti, é por causa dele que nós estamos aqui. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar no céu? Só através de Jesus, né? Só através de Jesus. Então busque, né? Busque ao Senhor constantemente, busque a presença do Senhor constantemente em sua vida. João 11:25, ele também diz assim, a palavra do Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Ele vem aqui novamente falando que Ele é a vida,
né? Ele é a vida para nós nessa noite. Ele é o nosso tudo, né? Jesus é tudo para nós nessa noite. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é quem merece toda a honra. Ele é aquele que merece toda a glória, todo o louvor, né? E seja nos momentos bons, nos momentos difíceis também. Ele é tudo, é Ele quem comanda a nossa vida, é Ele quem faz em nossas vidas. João 1:29, ele vem dizendo assim para as nossas vidas: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É Ele, né? Ele veio, né, para trazer salvação. Ele veio para trazer vida. Ele veio para nos resgatar do lamaçal do pecado. Quem era você, né? Você já parou para pensar nisso? Né? Quem era você? Jesus te tirou de um lugar, né, do lamaçal do pecado, e hoje você está aqui adorando ao nome do Senhor, né? Talvez você olhe e fale assim: mas eu nasci na igreja, né? Fui criado na igreja, cresci na igreja. Glória a Deus por isso. Mas olha quantas oportunidades você não teve de sair da igreja, né? De se afastar. Quando eu falo de sair da igreja, é de se afastar da presença do Senhor. Quantas oportunidades você não teve? 1000, né? Você teve muita oportunidade para isso. Todo dia, irmãos, todo dia nós temos essa oportunidade, né, de se afastar da presença do nosso Deus. Mas quando nós lembramos de quem realmente Jesus é, né, aí a gente esquece tudo e continua caminhando, porque é difícil, é cansativo, é desgastante, não é fácil servir a Cristo, né? Mas quando nós vemos o que Deus tem para nós, o que Deus tem reservado para as nossas vidas, nós continuamos caminhando em nome de Jesus. Como diz aquela canção que as irmãs louvam: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, né? Sofrer contigo é bem melhor do que errar, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, isso nos torna pessoas melhores, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, isso nos torna seres humanos bem melhor, nos faz destacar entre as pessoas. Porque somos melhores? Não somos melhores. Nós somos, todo mundo aqui é igual, todo mundo é feito de carne e osso, de sentimentos, todo mundo aqui é do mesmo jeito, né? Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim: vocês crentes, para vocês é tudo fácil, né? Parece que para vocês, né, não tem problema, não tem dificuldade. Falei: não, pelo contrário, né? Servir a Cristo não quer dizer que sejamos livres, porque a doença, né, a dificuldade, ela chega, né, para quem é crente, para quem não é crente, para alto, baixo, para quem é rico, para quem é pobre, ela chega para todos, né? Mas quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós vencemos todas as coisas. Nós caminhamos e seguimos firmes e fortes para a glória e honra do nome do Senhor. Mais uma vez, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória de Deus. Em João também, eu já só estou em João, né? Li em Mateus, mas eu estou aqui em João, né? João 4:26, ele diz que ele é o Messias, é ele que veio para nos salvar. Ele foi o enviado de Deus para nos salvar. João 6:35, né? Foi tema do Congresso das Crianças uma vez: eu sou o pão da vida, né? Aquele que experimenta do Senhor jamais terá fome, como aquela mulher samaritana também que chegou no poço, né? Como vocês, os irmãos, bem conhecem a história, e Jesus fala: a água que eu lhe der, né, nunca mais terá sede. Essa água é espiritual, né? Esse pão espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. É nele que nós encontramos tudo, é nele que nós encontramos todas as coisas. Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus sobre todas as coisas, sobre toda a enfermidade, sobre toda a dificuldade, momentos bons, momentos difíceis. Ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor absoluto em nossas vidas, né? Porque a gente bem sabe, você está cansado de ouvir isso, né?
que se você se afastar de Deus, Ele vai continuar sendo Deus da mesma maneira, né? Mas se nós se afastarmos do Senhor, se nós não reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Nós não somos nada sem Ele, né? Nós não podemos nada sem Ele, né? Às vezes a gente vive uma vida de ilusão sem Jesus, né? A gente olha e fala assim, mas eu não preciso de Jesus para nada, né? Precisa sim, né? Se você está aqui é porque você tem essa consciência que você precisa de Jesus em todos os momentos da sua vida, né? Quem é cego, né? Tem muitas pessoas aí no mundo cega espiritualmente que diz que não precisa de Jesus para nada, mas haverá um dia, haverá um momento, né, que nós nos encontraremos com Ele. Vir para a igreja não garante passaporte para o céu, porque somos salvos pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos salva, né? A graça a favor não merecido, né? Mas vir para a igreja nos ajuda sim a alcançar o céu em nome de Jesus. Isaías 9:6, né? Há uma profecia, né, anunciando Jesus, né? Isaías, bem sabemos que o livro de Isaías é lá no Velho Testamento, então é antes do evento nascimento de Jesus, mas vem anunciando uma profecia sobre Jesus, né? Que Ele veria como um encarnado, porque ele é o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez Deus, né? Na Trindade Santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 em 1. E vem anunciando, né, que Ele viria, né? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Né? Glória a Deus por isso. Então, nessa noite, Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele, né, que está aqui nessa noite, é Ele que está aqui, que foi anunciado em tantas profecias lá no Antigo Testamento. Ele veio resgatar o seu povo, Ele veio, né, para nos salvar, Ele veio anunciar a salvação, Ele veio trazer graça. Pela graça somos salvos. Se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, já teríamos sido destruídos pelo inimigo. Mas essa graça que nos alcança, esse amor que nos alcança a cada dia, a cada momento, nos faz ficar de pé, nos faz continuar caminhando em direção aos céus, para a glória do nome do Senhor. E há um evento muito importante na vida de Jesus, quando Jesus está aqui na terra, quando Jesus vem a este mundo, que é o seu batismo, né? Jesus, ele cumpre a ordem de se batizar, né? E diz a palavra do Senhor que João Batista estava lá batizando o povo e de repente chega Jesus para ser batizado, né? E diz a palavra do Senhor que Jesus é batizado, então se abre os céus, aí Deus vem, né, e brada com a sua voz poderosa, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Até Deus olha lá dos céus e fala: é Jesus, este é o meu filho, foi eu quem enviei ele para te salvar, foi eu quem enviei ele para te resgatar em nome de Jesus. Quem é Cristo para você nessa noite? Quem é Jesus para você nessa noite? Diante das dificuldades da sua vida, diante das perseguições, né? Porque você acha que não sofremos perseguições? Todos nós sofremos perseguições por amor ao Evangelho. Apesar de vivermos num país livre, para a glória de Deus, né? Não há uma perseguição totalmente, né? Que tem países aí, irmãos, que o povo apanha por causa do nome de Deus, né? Tem países aí que o negócio é feio, é complicado. Vivemos num país livre, né? Mas temos um problema bem grande chamado internet, né? Que é difícil, né? E somos perseguidos, sim, por amor ao nome do Senhor. Mas diante de todas essas dificuldades, às vezes nós olhamos, né? E às vezes a nossa fé é tão pequena, às vezes a gente olha e quer parar com tudo. Às vezes a gente olha e fala assim: esse negócio de servir a Deus aí não está dando certo não.
porque, torna a dizer, nós queremos que se resolva tudo do dia para a noite, né? Um piscar de olhos, nós queremos que tudo se resolva, né? Mas o que eu quero te dizer com essa palavra nessa noite, né? Ele é o teu norte, Jesus é o teu norte, Jesus é a tua direção, né? Jesus, Ele é o seu pão da vida, né? Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar, aleluia. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Ele é quem nos perdoa e nos livra de todo o pecado. É Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Messias, Ele é tudo para as nossas vidas, né? Entenda de uma vez por todas que Deus, que Jesus, quando eu falo Jesus, eu falo de Deus, falo do Espírito Santo, que são um só. Ele é tudo para a sua vida. Então não deixe que o inimigo, ele coloque em sua mente, né, que você está no caminho errado. Não deixe que o inimigo venha lançar as suas setas de desânimo, né? Não deixe que o inimigo ele venha, né, entrar na sua vida, porque o inimigo ele quer destruir as nossas vidas, ele quer nos fazer, né, aleluia, ele quer nos lançar para baixo, né? Mas acredite nesse Deus, confie nesse Deus, caminhe mais um pouco, a sua vitória vai chegar, a sua bênção vai chegar, e ainda que seja um não do Senhor, tenha certeza que Deus, Ele está trabalhando em nosso favor, e tudo é escola, né? A gente fala que deserto é a escola do Senhor para as nossas vidas. Deserto, às vezes a gente passa por desertos, por vales que a gente não entende, mas é Deus trabalhando em nossas vidas em todos os momentos. Quem é Cristo para você, amada igreja? Quem é o Senhor para a sua vida nessa noite? Ele é tudo que você precisa, né? Ele é tudo que você necessita, porque nós adoramos a Deus não pelo o que Ele pode fazer, nós adoramos a Deus pelo que Ele é em nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor por todas as coisas, né? Por Ele ser adorado e ser exaltado. Como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque se tem uma coisa que eu não posso saber e não vou conseguir nunca saber, é a sua intimidade com o Senhor, porque o coração é só Deus quem sonda, a mente é só o Senhor quem sonda, ninguém conhece, né? Às vezes a gente olha e quer julgar, às vezes a gente julgar no sentido que eu falo assim, ih, aquele ali não adora não, ou a gente olha e fala assim, não, aquele ali não está adorando não. Não tem como a gente fazer isso. A intimidade sua com Deus é sua com Deus, né? Você sabe qual é o seu relacionamento com o Senhor, você sabe qual é o seu nível de intimidade com o Senhor nesta noite. O Senhor, Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente. E se nessa noite está faltando fé, se nessa noite você está olhando para tudo e está pensando em desistir, em parar, se nessa noite você olha e fala assim, eu não vejo mais solução, se nessa noite você olha e fala assim, eu estou tão cansado desta vida, saiba que Ele é a vida, sabe que Ele é refrigério para a tua vida. No dia mau, o Senhor me guiará. O Senhor é quem me sustenta, é o Senhor quem me fortalece, nos fortalece nessa noite, em nome de Jesus. Confie nele, acredite nele. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Ele está aqui para nos encher com a sua presença, nos encher com a sua graça. Mas Deus não enche aquele que não quer deixar ser enchido. O seu coração, ele tem que estar aberto. Você tem que abrir o seu coração para que o Senhor possa encher, como um vaso nas mãos do oleiro. Se preciso for, peça para o Senhor quebrar e fazer um vaso novo, mas um vaso que esteja pronto para ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor. Isso eu não posso buscar por você e você não pode buscar por mim. Isso só você pode fazer, só você sabe o seu relacionamento com o nosso Deus nessa noite. E eu duvido que você veio aqui nessa noite
para passar um tempo, que você veio aqui simplesmente por vir. E ainda que na sua mente esteja isso, tenha certeza que se você abrir o teu coração, abrir a tua mente para o Senhor Ele muda situações para a glória do nome do nosso Deus. Só depende de você, né? Tudo só depende de nós, irmãos. Porque a gente olha assim e fala assim: mas fulano não fez isso, ciclano não fez aquilo. Só depende de você. A busca pelo Senhor só depende de você e de mais ninguém. É você que busca o Senhor, é você, né? Porque senão seria fácil, seria muito fácil, né? O que glória seria, né? A gente abrir, né? Abrir o pote e despeja lá, né? A gente abre e despeja. Não é assim, né? Você tem que buscar, você tem que se consagrar, você tem que buscar mais e mais ao Senhor, para se revestir da presença do nosso Deus. Em Apocalipse 21, eu vou até ler aqui nessa noite, deixa eu abrir, que Apocalipse está fácil, né? Mateus estava fácil, Apocalipse está mais fácil ainda, né? Que é o último livro da Bíblia. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 6, diz assim a palavra do Senhor: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Né? Mas Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim para as nossas vidas, e nós somos vencedores na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor fala para nós não nos alegrarmos com as coisas, né? Mas alegrai-vos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque o seu destino é o céu. Enquanto não chega, vamos passando por lutas, vamos passando por dificuldades. Sim, vamos passando, mas vamos sendo revestidos, vamos sendo fortalecidos pela presença do Senhor. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é tudo para as nossas vidas nessa noite. Ele é quem faz, é Ele quem desfaz, Ele quem manda, Ele quem desmanda, né? Nele está o sim e o amém. É dele e por Ele são todas as coisas. Tudo é por Ele. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Essa é a palavra que o Senhor coloca em meu coração para transmitir à amada igreja. Lembre-se, né? A sua vida pertence ao Senhor, né? Mas só depende de você. Não espere pelo outro, porque o outro não pode fazer nada por você, né? Você é dono da sua vida, né? Nós temos a escolha, nós temos o livre arbítrio, né? Nós temos o poder de escolha. Então não espere pelo outro, é você. É você que tem que tomar a decisão, é você que deve seguir em frente em nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Suas palmas exaltem e engrandecem ao nome do Senhor.